Tiagão. Ó, o Rubens está merecendo ser titular do Atlético? Faço essa pergunta para você aí, ó. Põe na tela o Rubens falando a respeito dessa aclamação que já virou Rubens titular do Galo. Eu fico feliz por isso, né, o carinho deles, mas eu tenho que fazer meu trabalho quando entrar dentro de campo. Não adianta eles pedirem eu entrar e não corresponder, então agradeço o carinho e tento corresponder ao máximo ajudando a minha equipe. Teve hora que você deu um carrinho ali que a arquibancada veio abaixo, foi bacana, né? A torcida do Atlético gosta disso, né? Então acho que eu me identifico muito com isso, então eles gostam e eu procuro fazer bastante. Ó, já falei e vou falar novamente. Se a gente pegasse um histórico do Rubens dos últimos 12 jogos e pegasse isso aí, transferisse para outras peças do elenco aí mais badaladas, já era titular fácil. Estava assim, carregada água na peneira para eles aí. Breno Galante, preciso te ouvir, meu querido. Pois é. No seu time, Rubens tem passagem? Olha só, eu acho que o momento do Rubens é um momento muito bom. É um momento que ele tem crescido de produção e não é desde agora, não. Desde o final da reta final do Campeonato Brasileiro, quando o Filipão resolveu colocar ele como meia ali para fazer uma dobradinha com a Arana, e ele se destacou, né? Acho que foi até o primeiro jogo, se eu não me engano, foi lá em Bragança Paulista, naquela vitória do Atlético contra o Bragantino. Agora, o Filipão tem as suas convicções. Se você for pegar hoje o meio de campo do Atlético, que você tem Batalha, você tem Scarpa, você tem o Igor Gomes e ele fecha ali com o Alisson, talvez o torcedor fique pedindo a saída do Igor Gomes para o lugar do Rubens, é o que a gente viu no último jogo. Mas o Igor Gomes junto com o Everson são os dois jogadores que fizeram todos os jogos do Atlético na temporada. O Igor Gomes jogou os 9 jogos e o Everson também jogou os 9 jogos. Isso prova, o Filipão dá uma prova de que o Igor Gomes é um jogador da sua confiança, que taticamente é um jogador que ele gosta. Então eu acho que o Rubens no meu time hoje seria o titular no lugar do Igor Gomes? Seria. Mas eu acho que ainda para o Filipão, no olhar geral, no contexto geral, na busca do melhor equilíbrio do seu time, eu acho que ele agora ainda não vai abrir mão do Igor Gomes, até pelo esse histórico que eu estou falando de jogos. Tá, ô Tiagão, Thiago Fernandes, que hoje tem 3 Thiagos. Tem opinião polêmica sobre isso. Tem opinião polêmica. Na convicção do Filipão, o Igor Gomes é o titular absoluto, mesmo não jogando o que jogou na temporada passada. Eu, fazendo o recorte, vamos pegar os últimos 9 jogos do Igor Gomes na temporada 2023 e pegar os 9 jogos da temporada 2024. A gente vê uma queda do rendimento do Igor Gomes. Natural, algo normal de acontecer com qualquer jogador. Mas hoje, vendo o que o Rubens entrega a cada vez que ele joga, você daria essa opção? E qual a opinião polêmica que você tem? Assim que o Breno terminou de falar, você falou, eu tenho uma opinião polêmica. Se o futebol não tivesse o nome dos jogadores, tipo, esse cara que chama Hulk, esse cara que chama Paulinho, esse cara que chama Gustavo Scarpa, esse cara chama Everson. Se fosse só bola. Só bola. O Gustavo Scarpa tinha que sair desse time. E aí eu colocaria o Rubens no lugar do Gustavo Scarpa. É que a gente tem uma expectativa muito grande em cima do Scarpa. Mas o pior do meio-campo do Atlético hoje é o Gustavo Scarpa, não é o Igor Gomes. É que o Igor Gomes, ele não agrada tanto o torcedor. Ele não enche os olhos igual o Scarpa já encheu quando ele não estava no Atlético. Ele é o operário. Ele é o operário. Mas nesse time, nesse meio-campo do Atlético, o que menos tem jogado bola é o Gustavo Scarpa. Se fosse para tirar alguém por futebol, era o Scarpa que tinha que sair desse time. Mas sim, o Rubens tem que ser titular. E se fosse por futebol, se fosse só o futebol, só o que cada um está apresentando dentro de campo, eu tiraria o Scarpa. Mas como eu sei que existe uma expectativa, existe uma possibilidade, aquela questão do que o cara já jogou no passado, aí então eu tiraria o Igor Gomes. Mas hoje, para mim, o pior do meio-campo do Atlético é o Gustavo Scarpa. Tá, eu posso chamar o HG, Andrezão? Ô, HG, por que o Rubens não é titular? Por que a gente tem discutido tanto isso ao decorrer dos programas? Jotinho, eu acho que eu fiz polidense, cara, na cruz. Porque o Atlético faz um esforço hercúleo para trazer o Gustavo Scarpa. E aí eu ouço da boca do Thiago Fernandes que se alguém tiver que sair desse meio campo do Atlético, tem que sair o Scarpa.
Aí diz mais sobre quem organiza o time do que propriamente sobre o jogador. Mas aí vão dizer que é pegação no pé. Mas não, tá pegando no pé. É implicância e tal. Gente, o Atlético pra mim é Scarpa, Hulk mais 10. Se o Scarpa não tá jogando a ponto de merecer titularidade absoluta, é porque ainda não encontraram o papel dele dentro do time. Na organização do time. Dá para jogar o Scarpa e o Rubens? Dá. Quem sai? A gente não vê treino. O recorte veja bem, o recorte do Rubens é um recorte que é curto, menor do que de muitos jogadores que tiveram mais sequência e já convenceu a todos nós. O Scarpa, aliás, o Rubens, faria um trabalho que o Scarpa não faz, mas que faria o Scarpa jogar mais. Porque o Rubens, além de saber avançar, ele marca muito bem, dos melhores marcadores que o Atlético tem. E é uma das maiores deficiências do time para mim. Por isso, eu acho que ele tem que entrar. Na vaga de quem? Não sei, só não pode ser do Scarpa. Porque se você automaticamente tem um time que marca mais, o Scarpa vai ter mais liberdade para jogar. E ele sabe jogar. Sem a bola ele também sabe, mas o Rubens sabe mais do que ele. Com a bola, ele é muito superior ao Rubens, eles não fazem a mesma função. Portanto, eles podem jogar juntos. Eu só não sei como é que o Otávio vai voltar. O que o Batalha joga, eu já sei. O que o Rubens joga, eu já sei. O Rubens estar à frente da defesa, ao lado do Otávio ou do Batalha, para mim, é uma coisa que pode e deveria acontecer, porque o lado esquerdo do Atlético ganharia muito defensivamente e ofensivamente. À frente, a zaga ficaria mais protegida, porque o canhotinho joga demais. Agora, ele já deu entrevista falando que quer jogar na lateral esquerda. Na lateral esquerda, ele vai ter que aguardar as oportunidades, porque do lado esquerdo, a gente viu no jogo do final de semana que existe um craque da lateral esquerda, que rendeu muito, principalmente depois que o Rubens entrou no jogo. Então dá para ter, sim, 3 canhotinhos. Dá para, aliás, 4, que o Hulk também é. Você pode ter o Rubens, você pode ter o Arana do lado esquerdo, manter. Você pode ter o Scarpa jogando pela meiuca, caindo pela direita e tal. E ponto final. O Thiago tá de brincadeira. É porque eu não tô aqui, não dá para brigar. Se eu estivesse aí, nossa senhora, ia feder carbureto o estúdio. E ficou daquele jeito, viu, HG? Só te dando a notícia aí. Thiago aqui, quando você tava falando, ele já tava... Se o Everton tivesse aqui, eu ia tripudiar em cima dele, eu ia partir pra cima, E eu concordo com muita coisa que você falou, viu? Perfeitamente as suas colocações. Ô, Valu, pra arrematar, o Everton falou uma coisa muito importante, que foi que o responsável pelo não rendimento do Scarpa até o momento tem indícios que é quem comanda, que ainda não encontrou a melhor forma para esse atleta estar jogando livre, leve e rendendo ao time do Atlético. Você concorda? Como que você vê toda essa questão? O que o Thiago falou amarrado com o que o Everton falou para a gente dar seguimento aqui ao nosso programa. Concordo em partes, um pouco com o Thiago, um pouco com o Everton. Acho que a responsabilidade não é toda do Luiz Felipe Scolari, mas ele tem, sim, uma grande parcela, na minha opinião, até porque o Scarpa, a gente tem visto ele mais centralizado ou então pelo lado esquerdo, e ele não conseguiu não foi dada a ele uma sequência do lado direito ali do meio campo, onde foram os melhores jogos dele. Ele até circula também da direita para o meio campo eventualmente, mas eu acho que ainda não foi dada para o Scarpa essa oportunidade dele ter uma sequência de jogos na faixa de campo inicial, onde ele mais rende. O Rubens, por mais que o Luiz Felipe Scolari tenha as convicções dele, já foi campeão do mundo assim, chegou, quase venceu a Eurocopa, venceu a Libertadores, enfim, é um técnico multicampeão, mas em algum momento também pode acontecer do campo começar a atropelar as próprias convicções. E eu acho que naturalmente é o que está acontecendo no caso do Rubens. O Rubens, ele tem a capacidade, se o Guilherme Arana, que ainda tem muita saúde, mas já não é um Arana, por exemplo, de 2021, o tempo passa para todos. O Rubens tem uma inteligência automaticamente de se encaixar na última linha de defesa do Atlético e fazer esse papel do lateral esquerdo. Pelo meio campo, ele ajuda a combater, toma muitas bolas sem falta e no ataque
tem aquela qualidade que a gente viu bem no segundo gol do Atlético. E o próprio melhor Atlético do Luiz Felipe Scolari, para mim, me lembro muito aquela partida que o Rubens fez no Maracanã, diante do Flamengo, já do Tite, onde o Atlético venceu por 3-0. Também uma grande partida do Rubens. Eu acho que chega um momento que o campo e as atuações acabam atropelando as convicções do técnico alvinegro. O campo clama, viu? O campo clama. Daqui a pouquinho eu vou voltar a bater papo